Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Pessoal, no Enzimas de hoje, queria falar um pouquinho sobre um artigo que saiu na The Economist da semana passada, a coluna que chama Schumpeter. E nessa coluna o autor fala um pouquinho sobre a queda da GE, tentando explicar a queda da GE. A GE que já foi uma potência, ela era na época do Jack Welch, o grande exemplo do capitalismo americano. Ela está enfrentando uma crise muito grande da qual ela não consegue sair. Tem livros escritos sobre a GE, tentando explicar o que acontece. Eu achei interessante porque o autor mostra o seguinte: primeiro, se parte muito para aquela antropoformização dos negócios, sabe? De tentar colocar o sucesso todo numa pessoa ou o fracasso todo numa pessoa. Então se procura se o fracasso já vem desde o Jack Welch, se na verdade o Jack Welch era mais vilão do que herói, ou se ele foi mais causa do Jeff Immelt, ou se foi problema dos sucessores do Jeff Immelt. E é interessante, isso porque quando você começa a procurar explicações lá, ao mesmo tempo em que o Jack Welch foi muito importante para a história da GE, investiu pesadamente lá na GE Capital. A GE Capital conseguia pegar dinheiro barato por causa do score que a GE tinha no mercado, porque era uma empresa sólida, e conseguia, com isso, digamos assim, fazer muito dinheiro e talvez disfarçar alguns negócios que estavam começando a ficar decadentes. Quando o Jeff Immelt entrou, ele tentou levar a GE para um patamar diferente, fazendo com que a GE parecesse de fato uma empresa extremamente moderna comparada a uma startup, sabe? Ele tentou modernizar a GE completamente. Começou a repetir narrativas aí, buscando a atenção dos investidores e do mercado. E é curioso porque, no final das contas, será que foram esses caras? Será que é simplesmente o tempo faz com que negócios tão grandes realmente passem por solavancos enormes? A Covid agora, por exemplo, em plena tentativa de recuperação da GE, a Covid trouxe um impacto enorme aí no negócio de aviação, que era o negócio mais lucrativo. Por que eu estou comentando isso tudo aqui? Um tema comum do podcast, foi objeto de enzima, foi objeto de colunas aí, etc., é essa dificuldade de lidar com esse mundo complexo e a necessidade da liderança ser humilde. Quando a gente dá essa mensagem aqui, a gente não quer dizer que o líder não vá tentar fazer coisas, ou que não haja algo a ser feito, mas que é importante mais você ter um modelo de mundo onde você saiba que a sua participação pode até ser importante, pode ser até relevante, mas que tem 1 milhão de fatores em jogo, em qualquer história dessas. Eu acho que isso é fundamental para alguém que quer começar a mudar a empresa para uma empresa que realmente tem uma estrutura mais orgânica, que coloque todo mundo no jogo e que mude a decisão, o eixo da decisão. Então o líder ele vai deixar de ser tão protagonista, já falei isso em vários outros episódios, e só fico tentando trazer exemplos de como a nossa mente ainda é contaminada por isso. Quando a GE estava bem, era por causa do Jack Welch. Depois ela estava mal, talvez por causa do mesmo Jack Welch. Aí o Jeff Immelt, no começo parecia que estava indo bem, então era por causa do Jeff Immelt. Depois ela foi mal, é por causa do Jeff Immelt. É claro que esses caras têm um papel super importante, até porque o Jeff Immelt, por exemplo, era CEO e chefe do conselho, o que é algo bastante condenável hoje em dia, porque fica difícil aí do conselho barrar uma decisão do CEO, se o chefe é o mesmo, o chairman é o mesmo. Mas para fechar, e o autor cita isso nesse artigo, eu achei muito interessante, a grande lição aqui é uma lição que o Tolstói fala no livro dele, La Guerra e Paz. Ele falando sobre a queda de Moscou, quando as tropas de Napoleão chegaram em Moscou, e Moscou, foi colocado fogo em Moscou e os russos recuaram, ele fala assim: a queda de Moscou não pode ser explicada somente por Napoleão ou por Alexander I, que era o czar na época. A gente tende a querer explicar as coisas somente pelas lideranças e de forma muito simples. E o começo da mudança, entender que as coisas não são assim.